vamos ler aí, Salmos 84. Como é amável. Só mais uma rapidinho, irmãos. Manda lá no grupo, tá, João? O link para os irmãos. Como é amável o lugar da sua morada, ó Senhor dos exércitos. Minha alma se consome de ansiedade pelos átrios do Senhor. Meu coração e minha carne vibram de alegria pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou morada, e a andorinha um ninho para si, para abrigar seus filhotes, um lugar próximo ao seu altar, ó Eterno dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Felizes os que habitam em sua casa, louvando-te sem cessar. Erison, encosta a porta aí para mim, por gentileza. Obrigado. Então vamos ler de novo o versículo 4. Felizes os que habitam em sua casa, louvando-te sem cessar. Felizes os que em ti encontram sua força, e todos aqueles que são, diga comigo, peregrinos de coração. Vamos continuar. Ao atravessarem o vale de lágrimas de Bacá, convertem num lugar de fontes, como a boa chuva de outono que ainda o cobre de bênçãos. Caminhando com vigor, sempre crescente, apresentam-se perante Deus em Sião. Senhor eterno, Deus dos exércitos. São 3 nomes aqui que aparecem de Deus. Escuta a minha oração, presta ouvido, ó Deus de Jacó. Ó Deus, que és o nosso soberano, trata com misericórdia o teu Machia, o teu ungido, pois um dia em seus átrios vale mais que 1000 em qualquer outro lugar. Estar recostado à porta da casa do meu Deus é melhor que morar nas tendas mais ricas dos ímpios. Porquanto Deus o Eterno é sol e escudo, o Senhor concede graça e glória, Ele nenhum bem recusa aos que vivem com integridade. Ó Senhor Todo-Poderoso, feliz é o ser humano que em Ti confia plenamente. O que mais é observado nesses versículos de Salmo 84 é um desejo por parte do salmista, um desejo acima de qualquer outro desejo, uma vontade acima de qualquer outra vontade de estar aonde? Na casa de Deus, na Beit Adonai. E ele vai dizer algo extremamente forte. Ele diz: melhor, ou um dia só, nos átrios, que eram uma parte ali do templo em Jerusalém, um dia só, ali, no versículo 10 ele diz: vale mais que 1000 em qualquer outro lugar. Se alguém convidasse esse salmista para ir, por exemplo, não sei se ele conhecia, mas para ir para as Maldivas, num dia em que ele poderia ir aos átrios do Senhor em Jerusalém, certamente ele preferiria ir aonde? Aos átrios do Senhor. Se alguém o convidasse a ir a algum lugar, como ele mesmo vai descrever aqui, tem as tendas mais ricas, e morar lá,
olha, eu te proponho duas coisas: morar numa mansão luxuosa pelo resto dos seus dias, de um ímpio. Você vai ter que conviver com um ímpio lá dentro, mas a mansão luxuosa, tudo que o homem pode imaginar tem ali. Ou um dia recostado, você vai dormir no chão, mas recostado na porta do templo, e no outro dia você já não vai poder mais estar lá. Só um. Você vai passar a noite ali como um morador de rua, né? Recostado à porta, dormir lá. Ou 1000 dias morando numa tenda mais rica dos ímpios. Ele preferiria passar um dia, dormir recostado na porta. Não preciso nem entrar, só ficar recostado ali. Se eu puder ficar um dia ali, para esse salmista vai ser melhor do que eu ficar o resto dos meus dias numa mansão mais rica que exista, mas sem poder ir para onde? Para o templo do Eterno, para a casa do Eterno. Então há um desejo aqui desse salmista. E ele diz aqui que deseja habitar, ainda que por um único dia, e por isso existe uma frase rabínica que afirma que um dia no seio de Abraão vale mais do que 1000 dias aqui, na melhor das condições que possam ser. Então, se você puder trocar 1000 anos por um dia lá, é melhor você trocar um dia lá do que 1000 anos aqui. E aqui isso aparece com relação ao que ele chama de Beit Adonai, de casa do meu Deus. E o que para o salmista era a casa de Deus? Aonde era essa casa que ele desejava ir e ficar lá? Ele vai dizer, por exemplo, no versículo 4: felizes os que habitam em sua casa, louvando-te sem cessar. O que para um hebreu, que era o salmista, era considerado como Beit Adonai, como casa de Deus, o templo em Jerusalém. O templo em Jerusalém, não as sinagogas. As igrejas que nós temos hoje, elas vêm de um modelo iniciado pelos fariseus, de se estudar a Torá em vários lugares, e é daí onde surgem as sinagogas. São lugares onde se reúnem pequenos grupos para estudar a Torá, para fazer as orações. Mas as sinagogas não eram consideradas como Beit Adonai, como casa de Deus. O que era reconhecido como casa de Deus pelos hebreus era o templo. E aí imagina um hebreu que tinha a experiência de ir para Jerusalém, para Jerusalém, de ver o templo. Para você ter uma ideia, alguns dizem que pelo menos no período do segundo templo reformado por Herodes, a pedra que ele utilizou para reformar o templo era um mármore que tinha uma mistura de tons de verde com azul, e quem olhava parecia que estava olhando assim, parecia que era água assim reluzindo nas paredes do templo. Quando o sol batia, ele brilhava. E aí aproximava-se do templo e estavam lá os Kohanim, os sacerdotes, fazendo os sacrifícios. Aquele cheiro, você chegava em Jerusalém, você sentia aquele aroma, que a tradição judaica diz que quando o incenso aromático era queimado dentro do templo, as noivas não precisavam nem se perfumar para o seu casamento, porque o aroma era tão agradável e preenchia toda a cidade que elas nem se perfumar precisavam. Uma linguagem poética para mostrar o quão era agradável. Ouvir os Kohanim fazendo os cânticos
instituídos por Davi em hebraico e ouvindo os nomes de Deus que só eles sabiam pronunciar. E aí o salmista diz: se eu pudesse ficar lá dentro um dia, valeria mais do que 1000 em qualquer outro lugar. E o extraordinário, meu irmão, é que Jesus vai nos dizer, só vou citar para os irmãos, porque a gente ainda vai ler mais textos em Salmos, mas Jesus vai dizer em João 14: na casa de meu Pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu não teria dito a vós, porque vou para preparar-vos o lugar. E quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus vai cumprir o desejo desse salmista. O desejo do que, irmãos? Morar na Beit Adonai, na casa de Deus. Veja, de novo, o que é essa casa de Deus que Yeshua fala? Como judeu que era e como para o público a quem ele se dirige também de judeus. Quando ele falou Beit Adonai, eles já entenderam. Ele estava falando do quê? Do templo. Quando a gente fala assim, casa de Deus nos céus, para nós aqui ocidentais, a gente imagina uma mansão de algum jeito, assim, meio, sei lá, às vezes até moderno, né? A gente pega uma arquitetura aí mais moderna ou medieval e a gente imagina alguma coisa do tipo. Jesus estava em Jerusalém e ele falou para judeus que ouviam constantemente o templo sendo chamado de quê? Casa de Deus. E aí Jesus diz: a casa do meu Pai, eu vou preparar lugar para vocês lá dentro. Eles já entenderam do que Jesus está falando? Do templo. Mas pastor, como assim do templo? O templo está destruído, a gente vai ter casa lá dentro para morar dentro do templo. Veja como Yeshua vai chamar o templo de casa de meu Pai. Eu vou só citar para os irmãos Lucas 2,49, na NVI é que vai aparecer essa expressão, mas ela aparece em outros textos também. Quando Jesus ele fica, seus pais vão celebrar Pêssar em Jerusalém, e ele fica lá no templo. Os pais deles voltam e ele fica lá. Jesus vai dizer assim para os seus pais, para Maria e José: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na Beit Adonai, na casa de meu Pai? Ele chamou o templo onde ele estava, que era o templo de Jerusalém, do quê? Casa do meu Pai. Quando ele entra no templo em Jerusalém e vê a corrupção que havia ali dentro, ele restaura o templo citando Jeremias, que diz: a minha casa será chamada casa de oração. Deus chamando o templo do quê? Minha casa. Minha casa. Então quando Yeshua diz: na casa do meu Pai há muitos aposentos, ele está levando os judeus a entender o seguinte: vocês que passam no templo e sequer podem entrar lá, eu estou preparando para vocês um aposento lá dentro. Mas não é dentro do templo que eles presenciavam em Jerusalém. Os irmãos já sabem que aquele templo construído em Jerusalém, ele era apenas uma sombra de um templo que existe aonde? Nos céus. Quando Moisés foi construir o tabernáculo, que foi o protótipo do templo, Deus diz: faça conforme o modelo que eu te revelei no monte. Que modelo Deus mostrou para Moisés? Ele viu algum tabernáculo. Hebreus vai tratar só disso. Toda a teologia de Hebreus discerne sobre esse templo onde Yeshua adentrou. E ele está preparando o lugar. E quando ele diz: quando esse lugar estiver pronto, eu virei. E como que isso vai se cumprir? Apocalipse 21 diz que essa nova Jerusalém, onde há esse templo, vai o quê? Descer. Então eu virei e os tomarei para mim. E onde eu estou, vocês vão estar. Então o Mashiach que vai estar oficiando no templo de Jerusalém, junto dele, quem vai estar lá no templo?
Diga aí, meu irmão. Nossa, eu vou estar, pelo amor de Deus. Esse desejo de morar na casa de Deus. E Yeshua diz, esse é o objetivo. Tanto que eu só vou citar para os irmãos também outro texto, Apocalipse 3:12, e Yeshua fala, farei do vencedor, olha que extraordinário, uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Será uma coluna ali dentro do templo. E haviam, né, as colunas no templo. Então essas colunas seremos nós, que teremos morada dentro da casa de Deus. Mas glória a Deus por isso. E o salmista ele diz assim, eu quero estar lá um dia só, recostado, que seja na porta, já vai valer mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Agora imagina que você, e isso ele falou com relação ao templo físico, imagina que é você morar dentro do templo celestial, onde Yeshua está, meu irmão. Para Zacarias isso também foi dito. Não anotei, então aqui só vou citar. Se eu não me engano está no capítulo 14 de Zacarias, mas os irmãos podem pesquisar lá no livro dele. O Eterno diz a Zacarias, Zacarias, se você for justo, você estará servindo com os que aqui estão. Porque Zacarias viu também sacerdotes servindo no templo. E aí Deus diz, você pode estar aqui também, você pode vir para cá. Veja, a visão já existia de que há um templo, já há uma casa de Deus onde nós podemos estar. Mas até que isso aconteça, até que a gente então esteja de fato nessa casa de Deus, até que cheguemos lá, nós estamos fora de nossa casa. Por isso no versículo 5 do Salmo 84, leia de novo comigo. Isso. O que ele fala aí no 5? Felizes os que em ti encontram sua força. Todos aqueles que são o quê? Peregrinos de coração. Por que de coração? Veja, para um israelita, ele seria um peregrino se ele estivesse fora de Israel, de Jerusalém. Que o peregrino aqui é o estrangeiro, é o que está lembra da palavra? No exílio. Ou no hebraico, na galut. Está no exílio. Mas se ele vai para Israel, ele poderia pensar o quê? Pronto, saí do exílio. Mas não é disso que o Salmo está falando. Ele diz, os que estão ou são peregrinos aonde? No coração. Sabe o que é você discernir que o seu coração não se encaixa em nada deste mundo? Que o seu coração não tem habitação em nada neste mundo, porque neste mundo o seu coração é o que, irmãos? É peregrino. Qual é a vontade do coração, da alma? A Beit Adonai, a casa de Deus, lá é minha morada. Fora de lá, eu estou peregrino, irmão. Então o coração aqui está peregrinando. E o que faz, enquanto estamos aqui, termos a mesma esperança, o mesmo desejo, a mesma ânsia que há nesse salmista. Eu quero estar na casa de Deus. Quando a gente se reúne, é só uma sombra, é muito pequeno ainda, perto do que a gente vai viver quando esse templo descer do céu. Mas há um desejo, há uma vontade. Eu vou citar para os irmãos um texto de Ló, só vou citar, peço que os irmãos prestem atenção. 2 Pedro 2, versículo 7, Pedro vai falar de Ló, e ele vai chamar Ló de tzadik, de justo. Ele vai dizer assim: Deus livrou o justo Ló, que vivia oprimido com o procedimento corrupto e libertino daqueles incrédulos. Porque este tzadik,
que, pelo que via e ouvia diariamente, quando habitava entre eles, sentia a sua alma atormentada por causa das muitas obras iníquas daquelas pessoas. Então veja, Ló, Pedro chama de tzadik, de justo, né? Os irmãos lembram de Ló, né? O sobrinho de Abraão, que saiu com ele, e aí ele vai ver, quando Abraão propõe a ele: escolha o lugar para onde você quer ir. E aí ele vê as campinas, os jardins, ele vê a parte próspera, que era Sodoma antes de sua corrupção. Ele não foi lá porque ele concordava com a corrupção de Sodoma. Gênesis diz que foi antes da sua corrupção que Ló foi para lá. Então ele foi lá imaginando que seria a bênção. Mas no desenvolver dos anos, a cidade foi se corrompendo, foi se tornando promíscua, foi se tornando contra os princípios do eterno. E aí Ló vivia ali, habitava ali, mas a sua alma naquele lugar se sentia como? Atormentada pelo que via e pelo que ouvia. Irmãos, quem aqui, diante do que vê e do que ouve no mundo em que vivemos, sente que a sua alma se atormenta? É ou não é verdade, irmãos? Porque isso é um sinal bom de que a nossa alma se sente como nesse mundo? Vai mais além. Se ela não encontra habitação aqui, se ela não está satisfeita aqui, é porque ela nesse mundo está como? Peregrinando. É como se Ló sentisse o seguinte: eu não faço parte disso daqui. Diante do que ele via e ouvia. E é muito óbvio para todos nós que o mundo está se tornando uma Sodoma, e Yeshua falou que isso aconteceria, seria os fins como Sodoma. Então está se tornando de novo, e a alma daqueles que não pertencem a este mundo, sentem-se neste mundo como sentia-se Ló, com a sua alma atormentada. Nós temos a paz do eterno, nós temos a alegria do Espírito, mas diante do que os nossos olhos veem, e do que os nossos ouvidos escutam, meu irmão, a nossa alma se atormenta. Você vê, por exemplo, né? Tem música, até música às vezes que passa aí, que você escuta, você fala: meu Deus, até dói meus ouvidos só de ouvir o que as pessoas falam, o que as pessoas fazem, a promiscuidade, o assassinato, a corrupção, e a gente vendo as pessoas indo cada vez mais contra o eterno, a nossa alma vai se sentindo angustiada. Mas ao mesmo tempo que a nossa alma vai se atormentando, ela também tem que ir aumentando a sua expectativa do seguinte: eu espero o dia em que vou habitar onde? Na Beit Adonai, na casa de Deus. E aí por isso o salmista fala: felizes são os que habitam na casa de Deus, louvando Ele todos os dias. Esses são felizes, porque fora dali, meu irmão, então, que é onde nós estamos hoje, fora disso, Yeshua não voltou ainda, nós não estamos ainda nesse templo na Nova Jerusalém, nós estamos aqui, nesse mundo. E como viver nesse mundo, como Ló vivia, sem acomodar-se a ele? Vamos ler no Salmo 137. Vai para Salmo 137. Salmo 137. Como é que está o título aí, Luiz, do Salmo 137? Ou na Damila aí, na King James? Saudades da pátria. Lamentação dos exilados. Então aqui já fica evidente, né, que é um salmo escrito por pessoas que estavam no exílio. E olha onde eles estavam, onde foi esse exílio. Ele vai dizer, ó, junto aos rios da onde? Da Babilônia. Então esse exílio foi na Babilônia. Sentamo-nos a chorar com saudade de Sião.
nos salgueiros que lá existiam, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam para entoar belas canções. E os nossos opressores que fôssemos alegres, exclamando: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de cantar as canções do Eterno numa terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se paralise minha mão direita, pegue-se minha língua ao céu da boca, se não me recordar de ti, se não elevar Jerusalém acima das minhas maiores alegrias. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, daquele dia em que Jerusalém foi destruída, como gritavam: desnudai-a, arrasai-a até os fundamentos, filha da Babilônia. Dizem, como nós sabemos, não é correto ao cristão ofender ninguém, mas na hora da raiva pode sair talvez um filho da Babilônia. Filha da Babilônia, devastadora, bem-aventurado aquele que te der a paga de tudo quanto nos fizestes. Feliz aquele que agarrar teus descendentes e os despedaçar contra a rocha. O juízo que viria à Babilônia. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui nesse texto é que esse exílio ocorreu na Babilônia. E o exílio na Babilônia é de igual modo o exílio em que nós estamos. Dentre todos os exílios que ocorreram em Israel, o exílio para a Síria, para a Babilônia, o exílio de Israel para as nações, que é o exílio romano. Dentre todos os exílios, o exílio que mais se enquadra à condição em que nós vivemos hoje é o exílio babilônico. Isso porque a Babilônia, ela é de novo apresentada em Apocalipse. Nos dias em que João escreve a sua visão de Apocalipse, a Babilônia, enquanto território geográfico, enquanto cidade, enquanto povo, já não mais existia. Mas ainda vai aparecer em Apocalipse algo chamado de Babilônia. Então vamos lá em Apocalipse. Apocalipse 18. Enquanto os irmãos vão para Apocalipse, eu vou citar 2 versículos que representam o que significa a Babilônia. Os 2 estão em Jeremias capítulo 50, o primeiro no versículo 24, que diz assim: preparei ciladas e armadilhas para ti, ó Babilônia, e foste apanhada antes mesmo que pudesses perceber, fostes encontrada e aprisionada, pois te colocaste contra Deus. Veja como Babilônia aqui é apresentada. É como aquela que se coloca contra Deus. De novo no versículo 29 aparece: fazei a ela o mesmo que fez aos outros, porque agiu com arrogância contra a pessoa do Eterno, o Santíssimo de Israel. Por 2 vezes aqui, Babilônia é apresentada como aquela que se coloca contra Deus. Então, o que seria a Babilônia presente na visão de Apocalipse, que é uma visão futura, o que significa que ainda estamos nela, porque a visão aqui que nós vamos ler é da queda da Babilônia, mas essa queda é futura, então nós ainda vivemos nela, e nós identificamos a Babilônia em que vivemos quando observamos um sistema mundano que se coloca contra Deus.
tudo aquilo que o Eterno estabelece como correto, à luz das suas escrituras, o mundo vai trabalhar para estabelecer como errado. E tudo aquilo que o Eterno estabelece como errado nas suas escrituras, o mundo vai trabalhar para estabelecer como certo. Quer dizer, é ir contra Deus. Sim. É o mundo. É o mundo, é a mentalidade e o sistema desse mundo. Veja que, por isso, é interessante, porque tem coisas que a agenda desse mundo, tanto educacional, política, midiática, segue com a intenção clara de ser contra aquilo que é estabelecido pelas Escrituras, de ir contra. Se a Bíblia nada falasse, por exemplo, sobre relação homoafetiva, eu duvido que essa seria uma pauta que o mundo abordaria para trabalhar contra. Mas a palavra de Deus diz que é errado, então vamos trabalhar para dizer que é certo. Então, tudo aquilo o que for estabelecido como correto pelas Escrituras, vamos trabalhar contra. Então é tudo aquilo que vai contra. Olha aqui no capítulo 18. Passados esses acontecimentos, na verdade, perdão, irmãos, vamos ler o 17 primeiro, capítulo 17, versículo 5. João tem a visão de uma mulher, de uma meretriz que é chamada de Babilônia. Vamos ler o 5. Em sua fronte ostentava a seguinte inscrição enigmática. Então, olha o que é essa mulher que João vê aqui em João 17. Ele diz: a grande Babilônia, mãe das prostitutas e de todas as práticas repugnantes sobre aonde? Sobre a terra. Então a Babilônia se espalhou por onde? Toda a terra. Então o exílio em que vivemos hoje é o exílio da Babilônia. Nós estamos na Babilônia, irmãos. Por exemplo, aqui é dito que ela é mãe, a Babilônia é mãe da idolatria. Por que da idolatria? Por causa das prostituições, né? É mãe das prostitutas, e uma das prostituições apresentadas na Bíblia é a idolatria. Sempre que Israel cometia um ato de idolatria, Deus chamava aquilo de prostituição. Tanto que Israel, em um dado momento, lá em Oséias, é comparado a uma prostituta, uma meretriz, porque foi atrás de outras divindades. Então eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. Aqui no Brasil, existe idolatria? Quem é a mãe dessa idolatria? Babilônia. Então estamos aonde? Na Babilônia. Tudo o que for aqui, pelo que é prescrito, práticas repugnantes, toda prática repugnante sobre a terra, isso aqui abre um leque infinito. Práticas repugnantes. Aí você pode listar um monte de coisa. A mãe disso é quem? Babilônia. Você vê lá o pancadão, prostituição, promiscuidade. Quando eu era do mundo, eu fui, irmão, sei o que é. A mãe daquilo ali é a Babilônia. Então, estamos na Babilônia. Agora, aqui no capítulo 18 de Apocalipse, versículo 1 diz: passados esses acontecimentos, vi descer do céu outro anjo, que possuía grande autoridade, e a terra se iluminou com seu esplendor. Então ele bradou com poderosa voz: caiu a grande Babilônia, e tornou-se a habitação de quê? Demônios, antro de toda espécie do quê? De espírito imundo e esconderijo de toda ave impura e detestável.
imutável. Veja que isso que é descrito aqui por João é o cumprimento de uma profecia de Isaías. Só que João ele já interpreta o que Isaías fala. Ele cita essa visão já interpretando o cumprimento de uma profecia. Então eu quero ler com os irmãos essa profecia, está lá em Isaías 13. Vamos lá para Isaías 13. Eu sei que eu não pedi para os irmãos marcarem, mas é importante os irmãos lerem comigo. Isaías, no capítulo 13. Isaías aqui ele vai profetizar contra a Babilônia. Mas nos dias de Isaías, ele profetizou contra aquela Babilônia terrena, geográfica, que já não mais existe. Só que o apóstolo João, ele cita a profecia que a princípio Isaías faz contra aquela Babilônia, e ele relaciona com a Babilônia que tomou toda a terra. Então, mais uma vez, há uma referência de que o exílio da Babilônia para a qual Israel foi, é o exílio em que toda a terra se encontra no presente. Os irmãos conseguem entender isso? Por quê? Duas referências. A antiga Babilônia é feita em Apocalipse para a Babilônia atual, que é o que encheu toda a terra. Então vamos ler aqui Isaías 13, no versículo 19. Ó Babilônia, a pérola dos reinos da terra, o esplendor e adorno do orgulho dos caldeus, será arrasada por Deus à semelhança de Sodoma e Gomorra, que foram reduzidas a cinzas. Nunca mais será repovoada, nem habitada, de geração em geração. O árabe não armará ali a sua tenda, e o pastor não fará descansar ali o seu rebanho. Porém nela, as feras do deserto caminharão e descansarão. As suas casas se transformarão em habitação para um sem número de quê? Chacais. Como é que está aí na sua Bíblia, Luiz? O 21. Avestruzes, sem número de avestruzes. Na King James e em algumas outras está chacais. E corujas, e ao redor saltarão o quê? Bodes selvagens. Mas como é que Apocalipse cita essa profecia? Babilônia se tornaria habitação do quê? Demônios e toda espécie do que, irmãos? Espíritos imundos. João entendeu que esses animais aqui, de maneira oculta, Isaías está falando de castas de demônios. Tanto que na King James é traduzido por chacais, na do Luiz foi traduzido por avestruzes. Mas para a gente saber o que é isso, eu fui no texto hebraico e a palavra que aparece ali é tanim. Sabe o que é tanim no hebraico? Dragões. Se tornará habitação de dragões. Ao dragão de Nárnia, o dragão do Harry Potter. Quem é o dragão nas escrituras, meus irmãos? O próprio Satanás. Apocalipse 12:9 diz: assim o grande dragão foi excluído, ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás. Então quando diz que a Babilônia se tornaria habitação de chacais, de tanim, de dragões, João entendeu, são demônios. Tanto que aqui também diz corujas, que mais na frente, no capítulo 34, vai chamar de Lilith. Ao redor saltarão quem? Bodes selvagens. É comum os intérpretes
que afirmam se tratar de bodes demoníacos, porque eram entidades em forma de bodes que já eram cultuadas na Babilônia e que eram demônios, não eram divindades. Se tornaram a habitação de demônios. Veja como essa profecia aplicada àquela Babilônia, João diz, aplica à Babilônia que está presente hoje em nossos dias. Então quer dizer que nós estamos exilados aonde? Na Babilônia. E como vivendo na Babilônia, não nos esqueceremos de Jerusalém. E como vivendo no exílio, não nos esquecermos que a nossa habitação é a Beit Adonai, é a casa de Deus. Não é esse mundo como ele está hoje. Nós lemos o Salmo 137 e o salmista expressa essa preocupação. Porque eu só vou lembrar para os irmãos, a gente já leu. Mas ele fala assim, se eu de ti, no versículo 5, ele fala, se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se paralise minha mão direita. Pegue-se minha língua ao céu da boca, se não me recordar de ti e não elevar Jerusalém acima de todas as minhas alegrias. Veja, ele sabia o seguinte, enquanto eu estiver aqui, eu corro o risco de esquecer de onde eu vim, esquecer que eu não sou daqui. E isso, porque provavelmente quem escreveu esse salmo fez parte daquela leva de pessoas que viveu em Sião e que agora estava na Babilônia e ainda trazia em sua memória as lembranças de Sião, dos cânticos, do templo. Veja, essa pessoa que teve a experiência lá em Jerusalém, em Sião, no templo, já corria o risco de na Babilônia se esquecer disso. Imagine alguém que já nascesse na Babilônia. Imagine um casal de hebreus que tivesse um filho gerado na Babilônia, nascesse na Babilônia. Como ele não se esqueceria de Jerusalém, sendo que ele nunca esteve lá? Que é o nosso caso. A gente já nasceu. A gente não foi só duas pessoas tiveram a experiência de um dia estar no Éden e saber o que é estar lá e depois sair. Foi Adão e Eva. Nós nascemos aqui, no exílio. E mais ainda, né? Não nascemos nem em Jerusalém. Podíamos ter nascido nos dias de Yeshua em Jerusalém, como parte do povo de Israel. Não, a gente nasceu aqui no Brasil, em terras tupinanquins, em períodos que, glória a Deus, a palavra do Eterno já se difundiu, mas que nunca tivemos uma experiência de alguém que, por exemplo, morou em Jerusalém, visitou o templo, conheceu os cânticos do templo. Veja, é muito mais difícil nós não nos assimilarmos a este mundo, nós não nos acomodarmos a este mundo. É muito mais fácil a gente se esquecer. Se esquecer do quê? Que nós não somos daqui, porque a gente já nasceu no mundo como ele é. E a gente tem a impressão que sempre foi assim e que o mundo é assim e acabou. Não é, meus irmãos? A alma de muitos já se acostumou e acabou o quê? Se esquecendo. Tanto que há um texto de Jeremias que sugere que algumas pessoas já nem queriam mais sair da Babilônia. Porque é dito assim, Jeremias 51:9 fala assim: nosso grande desejo era ter curado Babilônia, todavia ela não pode ser curada, deixai-a, pois cada um vá para a sua terra. Veja, haviam alguns que queriam curar a Babilônia. Pode parecer pessoas que queriam ficar lá, não, vamos resolver a situação aqui. Então há esse risco. A alma de muitos já se adormeceu e já não tem mais a percepção de que a nossa habitação, a habitação da nossa alma é a Beit Adonai, é a casa de Deus que Yeshua foi nos preparar. Por isso que um dos textos que
descreve a volta daqueles que foram da Babilônia para Jerusalém, que é o livro de Esdras. O livro de Esdras começa descrevendo esse retorno, essa subida de volta para Jerusalém. E dentre aqueles os primeiros que foram aqueles que voltaram, os primeiros que tiveram a decisão, a motivação de: a gente já tem nossa casinha aqui na Babilônia, a gente já tem nossas coisas aqui na Babilônia, a gente já tem nosso trabalho aqui na Babilônia, mas vamos deixar tudo aqui e vamos voltar para Jerusalém. Os primeiros foram os que tiveram o seguinte, presta atenção. Esdras 1:5 diz assim: então os líderes das famílias de Judá e de Benjamim, como também os sacerdotes, os levitas, olha só, todos aqueles cuja alma Deus havia despertado, se motivaram a ir para Jerusalém e construir novamente o templo. Todos aqueles que Deus havia despertado a sua alma começaram a fazer o processo de aliar, de subir de novo. Então nós só não vamos nos acomodar a esta Babilônia se Deus despertar a nossa alma, meus irmãos. E você, como eu, que estamos nessa busca pela Beit Adonai, pela casa de Deus, pela Nova Jerusalém, é porque Deus já despertou nossa alma. Não tem nada a ver com bênção apenas, com melhorar nossa vida aqui nesse mundo. Tem a ver com abandonar tudo do mundo e ter um lugar na Beit Adonai, na casa de Deus. Tem a ver com isso. É disso que se trata nossa busca pelo eterno. Nós não estamos buscando uma fé apenas para esta vida. Nós estamos manifestando nossa fé no eterno, porque Ele já despertou a nossa alma para voltarmos para Jerusalém. Não para essa terrena que aí está, mas para a Jerusalém celestial que ainda virá, e para o templo onde Deus nos fará ser colunas, de onde jamais sairemos. Diga a glória a Deus mesmo. Se trata disso. É para isso que eu busco, é para isso que eu sirvo. Não tem nada a ver com o que vai me acontecer aqui nesse mundo. Ainda que eu perca nesse mundo, ganhe nesse mundo, me dê bem nesse mundo ou me dê mal nesse mundo, não se trata do que eu vou viver na Babilônia. Se trata em estar na Babilônia, mas não se acomodar a ela, lembrando de que nós vamos voltar para Jerusalém. E como o salmista disse, que eu não me esqueça dela. Que eu não me esqueça de fazer dela a minha maior alegria. Sabe o que é isso? Às vezes a gente se alegra mais com as coisas do mundo do que com a nova Jerusalém que virá. A gente corre esse risco, a gente vai se distraindo. E a gente vai se distraindo. Haviam muitas distrações na Babilônia. E eu quero citar para os irmãos algumas estratégias de alguém que viveu na Babilônia, mas não se corrompeu a ela. De Daniel. Vamos ler Daniel capítulo 1. Vamos lá. Daniel 1. Daniel capítulo 1. Estão todos aí? Vamos lá, Daniel capítulo 1. Primeiro versículo. No terceiro ano do governo de Jeoiaquim, rei de Judá, o rei Nabucodonosor, parece japonês, né? Nabu, proteja meu filho, isto é, Nabucodonosor, imperador da Babilônia, atacou a cidade de Jerusalém e a sitiou. Então Adonai, o Eterno, entregou a Jeoaquim, rei de Judá, e toda a cidade, cativos nas mãos
de Nabucodonosor, até alguns dos utensílios sagrados. Olha aí, ó. Da onde? Casa de Deus, o templo. Mais uma referência do templo sendo chamado de casa de Deus. Foram sequestrados e levados para o templo do Deus de Nabucodonosor, nas terras de Shinar, isto é, região da Babilônia, e os depositou reverentemente na casa do tesouro da sua divindade. Presta atenção aqui, irmãos. Isso aqui não foi nem fruto do estudo para a palavra, mas algo que o Espírito nos ajudou a discernir enquanto líamos pela manhã. Eu nem citei pela manhã, mas eu vou citar aqui. As coisas do templo sendo usadas aonde? Na Babilônia para a idolatria. Sabe o que os rabinos de Israel vê que está sendo usado para a idolatria aqui no Brasil? Templo de Salomão. Veja, é uma coisa que está diretamente relacionada ao povo de Israel, ao templo de Jerusalém, mas trouxeram para onde? Para a Babilônia. E fazem o que ali? Idolatria, irmão. Não porque tem alguma divindade sendo idolatrada ali dentro, mas porque ali dentro não se pratica a Torá como se deve ser praticada, mas a idolatria do objeto, a idolatria das coisas ungidas, como a pedra ungida, não sei o que ungido, não sei o que ungido. São coisas do templo, aonde? Na Babilônia. Um judeu vê isso, ele deve ficar doido, né? Vamos ler o 3. Mais tarde o rei ordenou a Aspenaz, seu mordomo e chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem imperfeições físicas, de boa aparência, inteligentes, bem instruídos, que dominassem várias áreas do saber e fossem hábeis e capazes para servir no palácio de Nabucodonosor. Ele próprio ficaria encarregado de lhes ensinar o quê? O idioma e a cultura dos caldeus babilônios. Olha que interessante. Como é que eles se esqueceriam de Jerusalém? Imagina esses jovens, alguns acreditam que Daniel tinha cerca de 12, 13 anos. Chega lá e aprende o idioma babilônico. Talvez com 20 anos ele já não saberia mais o hebraico, como de fato aconteceu. A língua hebraica se perdeu por um período por causa do exílio. Imagine aprendendo a cultura babilônia, a vestimenta. Veja, o mundo tem uma cultura de vestimenta, sim ou não, gente? Então, o que é o crente que está na Babilônia e não se molda a ela? Ele tem cuidado até com a sua vestimenta, porque a vestimenta faz parte da cultura do lugar. A cultura, o idioma, que é o que? A linguagem. Tem gente que é crente, mas se conversa, a linguagem dela parece que é do mundo. É da Babilônia. A linguagem já foi assimilada com a Babilônia. E eu não falo isso de sair falando crentez com todo mundo, né? Ou varão, vaso, homem de guerra. Não, mas toma cuidado com a linguagem. A linguagem. E aí, quando entra nesse âmbito da cultura, porque ele diz, ele ia ensinar a eles o que da Babilônia? A cultura. Quando entra no âmbito da cultura, irmão, abrange muita coisa. Mídia, tudo que é da mídia, midiático, né? Então, você tem que ter esse discernimento. Você não está impedido de ouvir músicas seculares, assistir filmes com propósito de se entreter, mas você tem que ter o discernimento. As músicas são para estabelecer cultura, os filmes são para estabelecer cultura.
Quer ver, né? Simples. O filme da Barbie surgiu aí, shopping lotado de gente de rosa. Veja como isso é forte. Vamos tomar isso aqui como exemplo. Ah, pastor, foi errado? Não, irmão. Nada disso. Mas pensa, olha isso. Consegue ou não estabelecer uma cultura? Através de um filme, através de uma música, através dos meios midiáticos. Então qual é a intenção? Você vê isso, mas você tem que ter a maturidade de, opa, isso aqui já é cultura da Babilônia, eu não vou me assimilar a isso aqui. E aí, claro, irmão, aqui tem que ter muito equilíbrio, né? Porque aí tem gente que já vai para o outro extremo, né? Aí já não quer mais pintar a unha, já não quer mais raspar os pelos da perna, já não quer mais nem se cuidar. Porque não, isso aí é coisa da Babilônia. É o equilíbrio. Bem lembrado. O nazireu tinha que fazer sacrifício pelo pecado porque ele foi para o extremo, ele se absteu de coisas que Deus permitia. E não é essa a ideia do eterno. Deus quer que tenhamos um equilíbrio. Então tem que ter cuidado. Tem que ter sabedoria, discernimento. Mas o que importa você saber é o seguinte: a mídia estabelece cultura. Os filmes estabelecem cultura. As músicas estabelecem cultura. Então eu vou tomar cuidado, só isso, eu vou discernir. Se a pessoa não consegue discernir, então quebra os discos, joga fora. Hoje não tem mais disco, né? Deleta tudo lá, apaga. Tem gente que faz isso. Eu só escuto música evangélica agora, pastor. Ah, meu irmão, se você não tem discernimento para saber o que é da Babilônia e o que não é no que você escuta, amém, meu irmão? A ideia é ter um equilíbrio. Mas é muito difícil, né? Porque a gente vive aqui no meio, né? A gente vive na Babilônia. Então, quer ver um exemplo, né? A gente vai cantar parabéns, vai pôr vela, soprar vela. Isso é cultura do mundão aí. A gente assimila isso. Ah, pastor, não pode mais? Tem religião que vai proibir. Mas ninguém... tem igrejas que vão proibir. Mas hoje, por exemplo, a pessoa não vai cantar um parabéns como adorando uma divindade ou coisa do tipo. Então tudo tem que ter o quê? Equilíbrio. Amém, meus irmãos? Aí cada um vai com o seu próprio discernimento, porque entra várias questões. Mas o que importa saber aqui é o seguinte: a cultura que Nabucodonosor queria estabelecer sobre aqueles jovens era a cultura da Babilônia. E aí fica muito difícil mesmo você não se assimilar. No 5, o rei designou-lhes uma porção diária das melhores iguarias de sua mesa, do vinho que ele mesmo bebia. Eles passariam por um período de treinamento que levaria 3 anos, e depois disso estariam habilitados para servir ao rei. Entre esses estavam alguns jovens vindos de Judá, cujos nomes em hebraico significam Daniel, Deus é meu juiz; Ananias, o Senhor é misericordioso; Misael, ninguém se compara a Deus; e Azarias, o Senhor é o meu socorro. O chefe dos oficiais, entretanto, deu-lhes novos nomes. A Daniel chamou Beltesazar, que em babilônico quer dizer Bel proteja a sua vida. A Ananias denominou Sadraque, amigo do rei. A Misael nominou Mesaque, quem é como o Deus Lua. E a Azarias deu o nome de Abednego, servo do Deus Mercúrio. Veja que aqui é feita uma mudança de nome. Eles tinham um nome hebraico relacionado ao seu Deus, porque o nome de cada um deles exaltava o Eterno.
E eles chegam na Babilônia, aprendem um novo idioma, aprendem uma nova cultura e recebem um novo nome. Irmãos, imaginem esses jovens lá com uns 40 anos. Nem lembro mais qual é o meu nome hebraico. Nem lembro mais meu idioma. Nem sei mais quem eu sou. Você é quem? Eu sou um babilônio. É a assimilação, vai acostumando. Por isso que tem que tomar um cuidado muito grande. Muita coisa, por exemplo, nos filmes, a mira está nas crianças, nos jovens, porque vai crescendo, acostumado com aquilo, e aí quando chega numa certa idade já está assimilado com aquilo, já não acha mais aquilo errado. Como, por exemplo, colocar beijos homoafetivos em desenho de criança. Por quê pôr em desenho de criança? O alvo somos nós vemos e nos revoltamos. O alvo é a criança. Que ela vai crescendo com aquilo, quando chega numa certa idade da sua adolescência e juventude, ela já está assimilada com aquilo, para ela aquilo não é mais errado. Ou qualquer tipo de outra coisa. Tem que tomar um cuidado muito grande. Aqui eles mudam o nome. Eu até conheci uma pessoa que o nome dela era Mesaque. E aí, por que esse nome? Porque está na Bíblia. Não, mas não é bíblico. Está na Bíblia. Mas o nome Mesaque é qual a origem? Babilônica. E é um nome idólatra, inclusive. Provavelmente a mãe que deu esse nome ao filho não sabia. Então, está desculpado. Mas no lugar de Mesaque, por exemplo, colocasse Misael. Porque Mesaque era quem? Misael. Enquanto Mesaque, por exemplo, significa quem é como Deus Lua, Misael é ninguém se compara a Deus. Aí a gente conhece, veja como deu tanto certo, que geralmente a gente cita esses três homens, chamando-os de como? Os três homens da fornalha lá. Sadraque, Mesaque, Abidnego. São os nomes babilônicos. Veja como pegou. Os rabinos até dizem que não é correto chamá-los por esses nomes, porque é adoração a divindades babilônicas esses nomes. Então, o certo seria sempre que citá-los, chamado de quê? Qual o nome deles? Espera aí, pastor, deixa eu ler, eu também vou ler. Daniel não, porque Daniel ninguém chama ele de Beltesazar. Daniel não pegou muito. Mas os outros pegaram. O nome deles são Ananias, Misael e Azarias. Vamos repetir? Diga Ananias, Misael e Azarias. São os nomes deles em hebraico. Aí como eu citei, Misael é assim, ninguém se compara a Deus. Aí dá o nome de Mesaque. Quem é como Deus Lua? Está querendo dizer o seguinte, que o Deus Lua é melhor que o Deus de Misael. Veja a assimilação. Então, é muito complicado. Por isso que é até interessante, mesmo quando a mãe e o pai vai dar nome aos filhos, é interessante buscar os nomes na Bíblia. É interessante, porque você já está colocando uma identidade ali. Geralmente, a gente não faz essa pesquisa, geralmente pesquisa, sei lá, o que eu gosto, o que eu acho bonito, o que eu acho mais sonórico. E às vezes tem até origem em culturas pagãs que a mãe e o pai nem sabia, como o exemplo que eu dei de Mesaque. Não está na Bíblia. Não, mas a origem não é a Bíblia, a origem é a Babilônia desse nome. Então, até isso, irmãos, até isso. Vamos lá, como é que eles viveram no meio disso tudo e não se corromperam, meus irmãos? Ó, 8. Daniel, porém, decidiu no seu coração não se tornar impuro, consumindo as iguarias do rei, nem com vinho especial servido à mesa real, e solicitou ao chefe dos oficiais permissão para se abster daqueles alimentos. Ele diz assim: eu não vou me tornar impuro consumindo as iguarias do rei. Ele recusou. Então olha que interessante, como é que eu vivo na Babilônia e não me conformo a ela? Não consumindo aquilo que é da Babilônia. E quando se trata de consumir o que é da Babilônia, é tudo o que nós já falamos. O que eu leio, o que eu assisto, o que eu escuto, lugares que eu frequento, eu tenho que ter cuidado. Não vou ficar consumindo. Não vamos ficar consumindo. O que é muito difícil, Imagina para Daniel. Ele estava lá. Chegava na frente dele, ele recusava. Imagina chega Pêssar.
Ó, não pode comer coisa fermentada, tem que comer matzá. Aí chega para Babilônia, o que é isso? Eu nem sei o que é isso. Já mudou tudo. Bem lembrado, Mila. Quer ver uma coisa que a Babilônia fez? Por isso que a grande meretriz, a principal da grande meretriz, é a igreja romana. Muda as festas. Quer ver? Se a gente celebrar, por exemplo, tabernáculos, pode ter certeza que vai ter crente criticando a gente. Mas se a gente celebrar Dia dos Namorados, não tem crente criticando. Dia das Mães, Dia dos Pais. Eu não estou dizendo que você não tem que honrar seu pai e sua mãe e aproveitar essas datas. Mas o que a igreja tem que fazer? Vamos começar a mudar a cultura. Vamos seguir a cultura do Eterno. Ele disse, são as minhas festas. Aí chega em Pêssar, vamos fazer Pêssar. Então você tem que tomar cuidado. A igreja foi perdendo isso mesmo, bem lembrado. Hoje é normal, todo o sistema econômico funciona para parar no domingo. Em Israel, o sistema econômico funciona para parar no sábado. Isso é cultural. Então hoje a igreja não se importa com o Shabat, mas por uma questão cultural, que até fica difícil. Como é que vai arrumar emprego se você disser, não vou trabalhar no sábado? E o que Yeshua diz? Nesse caso, a prioridade é o teu sustento. Porque o sábado não foi, o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado para o homem. Os discípulos trabalharam no sábado porque precisavam comer. Então aqui, agora a diferença é o seguinte: você tem um trabalho que você pode não trabalhar, e tem outro que você vai ter que trabalhar. Você pode escolher? Então escolha o que você não vai trabalhar. Viva isso você, meu irmão. Começa a praticar isso na sua vida. É o que Daniel fazia. Eu não vou comer. Eu não vou consumir. Estão pegando, né, meus irmãos? Vamos ver mais. Capítulo 6 de Daniel. Já vou terminar. Capítulo 6. No versículo 10. Aqui, irmãos, vocês leiam depois o contexto, mas eu creio que os irmãos já conheçam, que é feito um decreto para que não se fosse feito pedido a nenhuma divindade, a nenhum rei, a nenhum senhor, a não ser a Dário, o rei da Babilônia. Nabucodonosor já estava morto aqui. Aí Daniel toma conhecimento desse decreto, que ele não poderia orar a Deus. E aí o que ele faz no versículo 10? Assim que Daniel soube que esse decreto do rei havia sido proclamado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para onde? Jerusalém. E ali orou como costumava fazer cotidianamente, 3 vezes ao dia. Ajoelhou-se, rogou e deu graças diante de Alá, seu Deus. Veja, para onde ele se volta para orar, irmãos? Jerusalém. Ele estava lembrando: eu não vou esquecer de você, Jerusalém. Eu não vou esquecer que meu lugar não é na Babilônia. Eu não vou esquecer que a minha casa não é aqui. Eu não vou esquecer, eu vou me lembrar. Então, não só não consumindo as coisas da Babilônia, mas enquanto estamos na Babilônia, temos uma vida diária de oração, meus irmãos. Daniel orava 3 vezes ao dia, porque eram provavelmente nos horários em que os sacrifícios no templo eram realizados, porque também era feito 3 vezes ao dia. Então, no horário do serviço do templo, eu vou estar orando, porque ele está lembrando, ele está se projetando para Jerusalém. E sempre que nós oramos, né, nós costumamos fazer isso. Eu faço isso em oração. Eu começo a orar e eu começo a imaginar, irmão, a nova Jerusalém. O que eu estou fazendo? Eu estou aqui na Babilônia, mas meu coração já está onde? Já está na Jerusalém. Eu não vou me esquecer, meu irmão. E nós temos que ter essa prática. Sempre que você for orar, lembre-se de Jerusalém, da nova Jerusalém. Para terminar, eu quero citar o exemplo de Abraão. Os irmãos sabem que Abraão também vivia nesse mundo como, irmãos? Exilado. Hebreus vai nos dizer que mesmo andando na terra prometida, ele se comportava ali como se fosse estrangeiro. Está em Hebreus, no capítulo 11, versículo 8. Como se fosse, ele não era, mas no coração dele ele era. O que nós lemos em Salmo 84? Peregrinos de coração. Então, aqui eu me comporto dentro de mim como se não fosse daqui.
E como é que Abraão vivia peregrinando nesse mundo, sem se conformar a ele? Vamos para Gênesis, e nós já vamos terminar. Gênesis, no capítulo 12. Vamos ler aí rapidinho, meus irmãos. Gênesis 12, no versículo 7. Então o Senhor apareceu a Abraão e lhe prometeu: é a sua descendência que darei essa terra. E Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, porquanto ali o Senhor havia aparecido e falado com ele. Dali prosseguiu Abraão rumo às colinas a leste de Betel, onde armou seu acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Edificou também nesse lugar um altar em sinal de louvor e adoração ao Senhor, e invocou o nome de Deus. Capítulo 13, versículo 18. Então Abraão mudou com todas as suas tendas e foi estabelecer-se próxima à região sagrada dos carvalhos de Mamre, na cidade de Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Você percebe que para onde ele ia, ele fazia o quê? Construir um altar. E interessante aqui, irmãos, que os altares que Abraão levanta entra na Torá em contraste com a torre de Babel construída por Nimrod. No capítulo 11 aparece a torre de Babel que ele constrói para tentar tomar o céu, subir ao céu, com a ideia de se opor a Deus, tanto que Babilônia vem de Babel. Ele constrói a torre para se opor a Deus. A ideia é essa. Um guerreiro diante de Deus, que aparece sendo descrito assim em Nimrod, é um guerreiro contra Deus. Então ele sobe, ele levanta a torre com a ideia de se opor a Deus, tomar o céu. Aí no capítulo 12 aparece Abraão construindo não uma torre, mas construindo o quê? Altar. Enquanto a torre é o homem querendo tomar o céu, o altar é o homem querendo trazer o céu para a terra. Essa é a diferença. Quando a gente começa a falar isso aqui, seu lugar não é aqui, nós estamos na Babilônia, não vamos nos assimilar à cultura da Babilônia, nossa casa é a casa de Deus que Jesus foi preparar. O que a gente começa geralmente a ir para um outro extremo? Então não vou me envolver com nada, não vou fazer nada, vou ficar esperando aqui só Jesus voltar ou morrer. Não é isso não, irmão. Aproveita que você está aqui, enquanto não vamos para o céu, que o céu venha até nós onde nós estivermos, construindo um altar. E Yeshua disse isso em sua oração: peça, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Esse é o objetivo. Não é, já que eu estou na Babilônia, não vou me envolver com ninguém, não vou me envolver na escola, não vou me envolver no trabalho, não vou me envolver em lugar nenhum. Não, irmão, é lá no seu trabalho levantar um altar, é lá na sua escola levantar um altar, é lá na sua casa levantar um altar, é onde você for levantar um altar, é onde você for, você invocar o nome do Eterno, servir o Eterno, reverenciar o Eterno, e ali, no meio do exílio, no meio da Babilônia, vai ter um altar para Deus. Não é o que aconteceu lá em Atenas? No meio da idolatria tinha lá um altar ao Deus desconhecido. Mas nós conhecemos esse Deus. No meio de tantos altares neste mundo, em meio à idolatria desse mundo, aqui nesse mundo, irmãos, vamos construir um altar para Deus. Esse é o propósito. Eu acredito que uma das razões pelas quais Deus permitiu Adão sair do Éden foi para fora do Éden também construir altares para Deus, para que a presença de Deus não esteja restrita ao céu, mas aonde houver alguém que seja embaixador do reino na terra, ali o céu esteja sendo representado. Amém, meus irmãos? Fique de pé no seu lugar. Vamos orar ao Senhor.